Que prazer é esse em gerar confusão, gerar discussão, gerar inimizade? Tende a levar as outras pessoas a acreditarem que elas sejam confiáveis, quando na verdade não são. De novo, não adianta fingir ser fervoroso, porque o Senhor está olhando o coração de cada um de nós. Quando a pessoa é amargurada, infeliz, por mais que tenha beleza física, o rosto dela é apático, não tem nenhum brilho. Você pode ser rico como for, você não será feliz se tiver ressentimento. Tem muitas pessoas que reclamam da vida que têm, mas para muitas delas é o reflexo das suas próprias escolhas. Desprezar os pais é sinônimo de ignorância em todos os sentidos. O influenciador que você acha que sabe tudo, muitas vezes é um pobre coitado igual a você. O texto fala ainda que não adianta dar um conselho bom, mas dar na hora errada. Quantas famílias já foram destruídas pela ganância de alguém da família? Ser íntegro sempre será a melhor escolha. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. O falar amável é a árvore da vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. O insensato faz pouco caso da disciplina de seu pai, mas quem acolhe a repreensão revela prudência. A casa do justo contém grande tesouro, mas os rendimentos dos ímpios lhe trazem inquietação. As palavras dos sábios espalham conhecimento, mas o coração dos tolos não é assim. Esses primeiros textos de Provérbios 15 giram em torno do que se fala. Muitas pessoas acham que botar para fora toda a raiva que está sentindo é a melhor decisão a ser tomada. E você pode dizer, jesuíta, mas é tão difícil se controlar? Realmente é. Do mesmo jeito que tem pessoas que tentam se controlar, mas não conseguem, tem outras que sentem prazer em agir assim. Esse é o grande problema. Que prazer é esse em gerar confusão, gerar discussão, gerar inimizade? Por outro lado, quando a pessoa fala coisas agradáveis, ela se torna atraente. Pode não ser atraente para o zombador, como eu já comentei nesse vídeo, mas para as pessoas que querem crescer na vida, ela atrai. Independente se você é a pessoa que acha correto, até gosta de dar uma resposta atravessada, ou se é a pessoa que exala a sabedoria, uma coisa é certa, o Senhor está observando as duas. Ainda tem aquele tipo de pessoa que finge ser amável, mas que na verdade é extremamente enganosa. Eu sempre desconfio, por exemplo, de pessoas simpáticas demais. Geralmente são pessoas que fingem ser o que elas não são. Essas são as piores porque, por serem amáveis, nos leva a acreditar que elas sejam confiáveis. O texto diz que pessoas assim esmagam o espírito, no caso, o espírito delas. Pessoas assim não são felizes. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama quem busca a justiça. Há uma severa lição para quem abandona o seu caminho. Quem despreza a repreensão morrerá. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais os corações dos homens. O zombador não gosta de quem o corrige, nem procura a ajuda do sábio. Trazendo para os nossos dias, eu vejo como as pessoas que fingem buscar o Senhor, mas a intenção delas é o que realmente importa para Deus. O esforço delas em agradar o Senhor não serve para absolutamente nada. Se por um lado elas fingem ser comprometidas com Ele, por outro lado fazem coisas erradas que vão de encontro à palavra desse mesmo Deus. Já com o justo é completamente o oposto. Por servirem ao Senhor verdadeiramente, o Senhor se agrada das suas orações. Conhecer o caminho reto e optar por não andar nele vai trazer consequências muito ruins para essas pessoas. E não adianta achar que pode enganar a Deus porque não consegue. De novo, não adianta fingir ser fervoroso porque o Senhor está olhando o coração de cada um de nós. A alegria do coração transparece no rosto, mas o coração angustiado oprime o espírito. O coração que sabe discernir busca o conhecimento, mas a boca dos tolos alimenta-se de insensatez. Todos os dias do oprimido são infelizes, mas o coração bem disposto está sempre em festa. Você já viu alguém que em determinado dia estava exalando beleza? A fisionomia da pessoa estava diferente do normal. Tinha brilho. Isso, o coração estava feliz. Do mesmo jeito, o oposto é verdade. Quando a pessoa é amargurada, infeliz, por mais que tenha beleza física, o rosto dela é apático, não tem nenhum brilho.
Mesmo se o ambiente estiver ruim, a pessoa com o coração em paz transparece isso. É melhor ter o pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ver verduras na refeição onde há amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Ser pobre não é sinônimo de infelicidade. Esse texto reafirma o que eu comentei nesse vídeo. Como é bom dormir em paz com a consciência livre. Como é bom ter o coração limpo de ressentimento. Você pode ser rico como for. Você não será feliz se tiver ressentimento. O ressentimento é um pavio de pólvora só esperando o momento certo de provocar uma explosão. O caminho do preguiçoso é cheio de espinhos, mas o caminho do justo é uma estrada plana. Tem muitas pessoas que reclamam da vida que têm, mas para muitas delas é o reflexo das suas próprias escolhas. Não tem ânimo para fazer nada. Sempre tem uma desculpa para não fazer o que precisa. Essa pessoa espera o que da vida? Que caia do céu o suprimento das suas necessidades? Esse texto não se aplica somente às pessoas que não servem ao Senhor. Se refere a todas. Você pode ser o servo mais fervoroso. Se ficar só orando e não agir naquilo que Deus quer que você faça, você não vai sair do lugar. Em outro texto, a Bíblia fala: observe a formiga, preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará de seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco dos braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Além disso, essa sua preguiça não será alegria para ninguém. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza sua mãe. A insensatez alegra quem não tem bom senso, mas o homem de entendimento procede com retidão. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Novamente, vemos a comparação entre sabedoria e insensatez. Desprezar seus pais não é sinônimo de modernidade, como muitos filhos de hoje pensam. Desprezar os pais é sinônimo de ignorância em todos os sentidos. Você pode achar que seus pais são velhos, são ultrapassados, mas a experiência deles vale infinitamente mais do que os estudos que você já teve, ou do que você aprende na internet, ou que você aprende com os influenciadores. O influenciador que você acha que sabe tudo, muitas vezes é um pobre coitado igual a você, que acha que sabe tudo, mas que na hora da necessidade não sabe nem para quem pedir socorro. Reveja o seu comportamento o mais rápido possível, porque o tempo passa muito rápido. Quando você vê, ao invés de você ter dado alegria para os seus pais, você os tratou muito mal e eles já se foram. E o que te restou? Apenas uma consciência pesada e um iminente futuro de fracassos. Um dia você vai sentir vontade de dar qualquer coisa para ter os conselhos dos seus pais de volta, mas aí será tarde demais. Dar a resposta apropriada é motivo de alegria e como é bom um conselho na hora certa. O caminho da vida conduz para cima quem é sensato, para que ele não desça à sepultura. O Senhor derruba a casa do orgulhoso, mas mantém intactos os limites da propriedade da viúva. Sabe aquela palavra cheia de sabedoria que você mesmo se pergunta, fui eu mesma quem dei? É assim que nos comportamos quando pedimos sabedoria a Deus. O texto fala ainda que não adianta dar um conselho bom, mas dar na hora errada. Do mesmo jeito, não adianta saber a hora certa e na hora não ter o que falar, ou falar coisas erradas. O orgulho também é um problema. Reconhecer que não sabe o suficiente, se calar quando não tem as palavras certas, revela humildade. Agir de forma oposta, fingindo saber quando não sabe, você acaba passando vergonha. O próprio Senhor faz o orgulho da pessoa ser derrubado. O Senhor detesta os pensamentos dos maus, mas se agrada de palavras sem maldade. Infelizmente, de vez em quando, vem em nossa mente pensamentos maus. Isso acontece porque a nossa natureza humana é má. Mas isso não é justificativa para alimentar os maus pensamentos. Quando surgir, repreenda. Não alimente, não aceite. Muitas vezes é o inimigo sussurrando no nosso ouvido. Repreenda sempre, falando no final em nome de Jesus. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Quantas famílias já foram destruídas pela ganância de alguém da família?
Aquela pessoa que dá um valor tão grande ao dinheiro que a deseja a qualquer custo. Mas felizmente também tem aqueles que se recusam a receber suborno. Ainda que aparentemente esse suborno vai fazer falta para ele, ele sabe que os valores de Deus são mais importantes do que tudo isso. Ele sabe que a paz da sua consciência é mais importante do que qualquer alívio financeiro. Ser íntegro sempre será a melhor escolha. O justo pensa bem antes de responder, mas a boca dos ímpios jorra o mal. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Aqui entra o que nós precisamos nos lembrar sempre, da pessoa que está do outro lado. Nós, como cristãos, precisamos nos lembrar que as pessoas que nos afrontam hoje são pessoas que carecem do evangelho da salvação, são pessoas que carecem das boas novas de Cristo. Dar uma resposta indelicada só vai trazer mais dificuldade para testemunhar do Senhor Jesus. Um olhar animador dá alegria ao coração e as boas notícias revigoram os ossos. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria e a humildade antecede a honra. Um dia essa pessoa pode precisar de um apoio, pode precisar de uma palavra de ânimo, e aí será mais difícil se em algum momento tivermos a tratado mal, independente se elas nos trataram primeiro. Este é o Evangelho de Cristo, dá a outra face. Talvez no dia que essa pessoa te tratou mal, ela estivesse num dia ruim e acabou descontando em você, sem ter intenção. Ou até mesmo tendo intenção, talvez ela seja uma pessoa que esteja com o coração aberto para ouvir as palavras sábias do Evangelho de Cristo. Se alguém te tratar mal e você não revidar, isso vai abrir uma oportunidade enorme para você testemunhar, porque você foi humilde. O texto diz que a humildade traz honra. A minha oração é que o Senhor possa nos ajudar a contermos a nossa língua, contermos a nossa boca, contermos os nossos maus pensamentos. Que Ele nos ajude a buscar sempre o caminho correto, o caminho que a Bíblia ensina. Que possamos entender que a beleza física por si só não serve para nada. Que Jesus possa nos ajudar a compreender que a felicidade não está no dinheiro, mas está no temor do Senhor. E temor aqui não é de medo, mas é de respeito, de reverência, de reconhecimento pela autoridade dele. Que o Senhor nos ajude a não aceitarmos nenhum suborno. Por menor que seja, suborno é sempre suborno. Que Ele nos dê a sabedoria dos céus para falar a coisa certa no momento certo. Que possamos ter humildade em tudo. A Bíblia fala: aquele que a si mesmo se humilha, Deus exalta. Um cheiro para todos vocês. Que o Senhor os abençoe grandemente.